Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Edson e hoje a gente vai conhecer a cidade das abelhas. O passeio de hoje vai ser muito legal, vem comigo!
casa do mel, onde que fica várias coisas. E várias coisas que a gente pode comer, lembrancinha, a gente pode comer, tem brigadeiro, tem isso daí, tem qualquer coisa aí que vocês podem comerem. Entendeu, galerinha? Tem brigadeiro, entendeu, galerinha? E tem chapéu também aí, tá? Tem caneca, só os chapéus e as canecas. Viu, pessoal? Esse foi o nosso passeio. Espero que você tenha gostado. Beijo no coração a todos vocês. Até o próximo vídeo.